Estamos aqui mas mais uma vez retomando, na verdade, a ideia do podcast desenvolvido pelo escritório, trazendo temas que nos passam aqui pelo trabalho e nos chegam através dos clientes. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os direitos da pessoa autista. Aqui tem uma demanda que tem chegado ao escritório bem interessante, muitos pais procurando, especialmente pais procurando os direitos dos filhos e como isso chega para a gente com um serviço prestação de serviços advocatícios, mas é um direito social que o Estado tem que garantir. E hoje a gente trouxe a Maria Antônia, que é assistente social e lida com isso diariamente. Então a ideia dela trazer as experiências que ela vê no serviço público e como isso pode ser trazido para a população e como isso passa também pelas situações envolvendo ações judiciais. Então, Maria Antônia, bem, eu vou me apresentar. Eu sou Maria Cristina, sou advogada, sou mãe do Cauê Mariá, participo de alguns movimentos sociais aqui na cidade que envolvem mulher, criança e direitos desses grupos específicos. Agora a Maria Antônia se apresenta. Meu nome é Maria Antônia, eu sou assistente social no município de pequeno porte, que apesar de ser de pequeno porte, a gente tem algumas demandas de alta complexidade, que a gente chama, e desses atendimentos é voltado para famílias, para o autismo. Quando a gente fala assim, atendimento, a gente tem que pensar na família também, não só na criança ou no adolescente em si, porque é um tratamento que ele percorre por toda a família, que envolve também a educação e também todos os profissionais que trabalham, que lidam com essa criança. Aqui no escritório, a gente recebe muito essa questão do autismo em relação à educação. É o que mais a gente recebe. Passa um pouco por questão de benefícios previdenciários, mas é muito menos. A grande maioria das vezes que eu tive contato com o tema era para saber como é que essa criança ia ser inserida na escola, objetivamente falando. E aí isso chegou na minha vida, antes da vida profissional, chegou na minha vida como mãe, quando meu filho já tem quase 15 anos. E na época a gente tinha uma ideia, mas eu não convivia. A gente não tinha. Na verdade, a gente nunca tinha convivido com autismo. E eu lembro que isso começou na escola, logo no começo, quando o Cauê entrou na escola, das mães virem falar. As escolas estão oferecendo, estava começando esse movimento, estava começando mais concretamente esse movimento de oferecer para a criança suporte e como é que essa criança ia ser inserida na escola e na sociedade em geral. E justamente por conta disso, de não conviver com o autismo, eu queria que você começasse explicando o que é. Na verdade, assim, o autismo é um problema no desenvolvimento neurológico e ele afeta, às vezes, movimentos, a parte neurológica da criança, comportamento social de relacionamentos, movimentos, que a gente fala assim, repetitivos, ou a falta desses movimentos também. Então, são esses alguns, que a gente tenta trabalhar, tanto nas terapias quanto na escola. O que acontece, lá atrás, há muito tempo atrás, quando eu fiz pedagogia também, acabei dando aula e acabei me especializando em educação especial, isso já, acredito que há uns 20 anos, uns 18 anos, por aí. E aí, o que a gente identifica, na escola? Começa-se um movimento de entender que as crianças precisam ser inseridas, na parte escolar. Mas aí nós não temos os profissionais capacitados para atender. E aí na escola, ainda hoje, nós não temos ainda os profissionais, às vezes, qualificados para o atendimento. E outra coisa que muitas vezes, e como vamos ter esse profissional? Os pais precisam, qual o suporte? E aí é onde eles começam a buscar a justiça, os direitos, para ter acesso à educação também. Porque antigamente também assim, até hoje, tem escolas que ainda não querem inserir essas crianças, alegam falta de vaga, algumas coisas assim. Ou quando insere, não tem profissional. E aí entra a parte, que a gente orienta, para garantir os direitos dessa criança e dessas famílias, a gente orienta para que busque os direitos judicialmente. E aí começa assim, um percurso aí, até que se consiga o profissional na sala de aula. Entendi.
Eu fiz umas perguntinhas aqui só pra gente seguir mais ou menos qual que é a ideia. Deixar o mais fácil possível o assunto para que a gente possa discutir mais isso daí e as pessoas terem mais uma noção de como é que funciona. Como é que é a realidade do atendimento social das famílias com pessoas autistas? Como é que chega para vocês ali? Então, normalmente, essas famílias, elas já chegam muito debilitadas, né? Psicologicamente, porque, assim, o tratamento, né, o acompanhamento em si é difícil, né? É cansativo. A gente vê relatos das mães vivem para os filhos, né? Muda-se toda a rotina. E muitas vezes também, essas mães são abandonadas pelos pais. Muitas vezes os pais, eles não suportam, né, dar continuidade, permanecer unido com a família. Então, muitas mães chegam sozinhas para procurar os serviços. E aí, além de toda essa dificuldade que tem em elas cuidar, né, em trabalhar com eles em casa, os serviços a gente sente assim dificuldade no acesso, né? Então, por exemplo, a gente fala muito assim, em acessibilidade. Agora nós estamos num mês que é de conscientização, mas assim, e qual é a nossa continuidade para dar acesso de verdade ao serviço, né? Como nós podemos inserir essas mães em algum programa que vai atender aquelas necessidades? Mesmo sabendo que não vão ser todas as necessidades atendidas, a gente não consegue muitas vezes, né? Ou então, uma criança que vai para uma terapia, a criança está sendo atendida, mas e os pais? Eles estão sendo atendidos? Essas famílias estão tendo treinamento, que nós falamos de treinamento parental? Ou então, assim, as escolas estão tendo treinamento também? Porque quando a gente falar em tratamentos, nós temos que pensar assim, nós temos que, para funcionar, tem que ser família, educação e todos os profissionais envolvidos na mesma linha. Então, nós temos que treinar todo mundo. Então, por isso que se fala muito hoje no ABA ou algumas outras ciências que possam aparecer, que tenham às vezes, mas assim, que eu estudei, o que eu entendo é o ABA, né, que é a análise de desenvolvimento aplicada, e é o treinamento parental e para os profissionais também, que nós fazemos, né? Mas aí nós conseguimos garantir esse serviço? Não, né? E na lei, nós conseguimos garantir, estender esse serviço além da criança, né? Além do tratamento, nós conseguimos estender ao pai, os profissionais? Não. Então, A gente acaba tendo assim um pouco de dificuldade nesses acessos e até na compreensão sim. das famílias mesmo, para entender tudo isso. E aí eu acho que falta, né, uma questão de conscientização, porque assim, hoje em dia o autismo é considerado uma deficiência, né, e isso não é tratar como menor, não é ao contrário. O Brasil é signatário da Convenção da ONU para pessoas com deficiência, por isso desenvolveu a lei das pessoas com deficiência, e a lei, especificamente sobre a pessoa com deficiência, ele é um marco regulatório importante, porque é a primeira vez que falam, olha, o deficiente ele não é incapaz, é ao contrário, ele é capaz e a gente tem que garantir que ele se insira na sociedade, tenha todas as suas necessidades atendidas, e se ele não for, é que a gente adota alguma medida de cuidado, não é cuidado, mas de salvaguardar os direitos dele, eventualmente com uma curatela, uma tutela e tal. E aí a gente vê que quando falta esse suporte adequado, agora a gente falando mais de criança aqui, né, que eu perguntei dos pais e tal, isso fere toda a legislação, isso fere a Constituição Federal fala em dignidade, o artigo 6 fala em direito à saúde como direito social, e especificamente quanto à criança, o principal enfoque da Constituição é que a criança é o sujeito de direito salvaguardado pela Constituição. Não é atendido se o resto do serviço não funcionar, se não cumpre a Constituição, se não cumpre o seu pessoa com deficiência. E aí a gente depois observa que isso daí vai impactar futuramente, inclusive no mercado. Pensando já, a gente está num estado capitalista, então isso tudo vai funcionar para lá na frente, pessoas se inserida no mercado de trabalho, por isso que você busca o melhor desenvolvimento, e vai impactar lá na frente. Então, assim, todo mundo perde quando o negócio não é feito, quando não é observado. E falando de crianças especificamente, que é o que me toca nesse momento,
essa falta de suporte adequado para a criança. Depois vocês percebem, assim, faltou a orientação para a família desde cedo, faltou... Qual que é o impacto? Quando chega, qual que é, por exemplo, uma média de idade que chega para as crianças de vocês no serviço para serem atendidas? Então, quando, lá no comecinho, né, quando a mãe nasce a criança, então ali não se identifica, né, Sim. o que a criança tem para estar portando nada. Com o passar do tempo, algumas famílias conseguem identificar, às vezes, né, com 1 ano e meio, 2 anos, algumas mais tardias já. Então depende muito isso da família, depende da aceitação da família, que nós também temos essa barreira, que às vezes tem famílias que naquele momento é um luto aceitar tudo aquilo, né? Então, assim, não é fácil, né? O primeiro momento. Então, a gente tem ainda famílias que falam, não é possível, não é, meu filho não tem isso, né? Meu filho não carrega isso. Então, é difícil também. Quando passa a se aceitar, então, eu falei, não, é realmente isso, aí começa a se buscar os direitos. E aí começa a entender todo aquele processo de começar a buscar, que também não é fácil, porque não é um tratamento que você vai chegar no posto de saúde, vai aguardar o médico, seu filho vai ser atendido e vai sarar, né? Que a gente fala, né? Sim. Então, assim, a gente não trabalha com uma. A gente trabalha assim, é um trabalho para o resto da vida, Sim. né? Então, é uma outra dificuldade, porque imagina, é um tratamento caro, né? E até os convênios limitam o acesso aos usuários, porque é muito caro. Hoje tem filas de espera, inclusive nos convênios, para esses tratamentos. Sim. E no SUS, muitas vezes, os pais chegam numa barreira que é assim, olha, daqui agora você precisa buscar seus direitos, né, sempre assim, né? Você vai ter que buscar seus direitos com um advogado, porque daqui para frente é assim, tá na lei. Mas e para você ter acesso a isso? Não é simples assim, tá na lei eu vou ser atendido. Não, tá na lei, você tem que buscar seus direitos. E aí também outro caminho que começa a percorrer. Então, tudo para esses pais é através da justiça. Então, para ter um profissional na escola, é através da justiça. Para ter um atendimento de saúde, é a justiça. Né? Então, assim, são essas demandas também que tornam assim, o atendimento assim, para as famílias cansativos também. Então, além de todo o sofrimento que eles têm já do dia a dia, estar em casa com as crianças, no trabalho diário, que as mães ficam ali, às vezes, a noite inteira acordadas, porque a gente tem, né, tem crianças que não dormem, né, já por conta disso. Então, e aí depois no dia seguinte tem que procurar tudo isso, para ter o acesso de verdade. Então, assim, tudo leva tempo, né, tudo leva muito tempo. E aí, na parte social, o que acontece muito é assim, tem uma avaliação social, né, para essas crianças, para ter acesso ao direito. É assim, é tão caro o tratamento que às vezes a pessoa fala assim, mas aquela família até tem condições, mas não com um tratamento desse. Sim. Entendeu? Isso já chegou aqui pra gente também. Essas Então, situações da pessoa chegar e falar assim, eu tenho um trabalho, eu tenho uma renda, mas eu não dou conta de pagar isso daí. Porque não é como você comprar um remédio, que esse mês eu vou comprar um remédio, vai ser difícil eu pagar, mas tudo bem, no mês que vem eu não vou ter esse remédio para comprar. Nesse caso, não. O tratamento é contínuo e muitas vezes para a vida toda. Sim. Então, assim, a gente tem muita dificuldade com relação a isso. E aí a gente fala assim das leis, né, que tá lá para garantir os direitos, mas ao mesmo tempo a gente sente que e o Estado, né? Qual que é a posição do Estado para atender essas crianças, essa demanda? Qual que é a posição do Estado de verdade de investimento? Não é alto, entendeu? Como a gente chega assim à conclusão. Os municípios vão atender, mas o município tem condições de atender essas demandas? Muitas vezes não tem condições de atender essa demanda, o município também é muito caro para os municípios. Quando a gente pensa em Estado, é para pensar no Estado como o ente que organiza a sociedade e tal, e não como um ente público. E, e é isso, assim, meu. Você fala com mais conhecimento de causa do que eu. Você tá ali no serviço, no dia a dia. E eu acho que para vocês também tem essas dificuldades, essas dúvidas mesmo, né? Como é que aplica, como é que organiza, apesar de toda, como eu falei, tem uma base constitucional, tem o Código Civil, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem as leis previdenciárias, tem a lei
desse ano, de 2012, se não me engano, tem a questão da deficiência, tem as atualizações que tiverem, a popularização, hoje em dia eu acho que é mais popular falar sobre isso, e ainda assim, sobra dúvida para vocês? Então, semana passada, eu fiz uma roda de conversa com as mães atípicas lá no município que eu trabalho, e o foco era um na roda de conversa, mas naquele momento, quando elas começaram a falar, elas trouxeram uma demanda, assim, de muitas vezes, nem elas mesmas ainda sabem o que que eu faço. E mães com filhos já adultos, entendeu? Então, assim, a gente fala muito ainda de acesso, que as leis estão aí, nós vamos buscar os direitos, mas, na verdade, assim, nós temos ainda muitos pais que estão leigos ainda sobre isso, né? Assim, apesar de a gente ter todo esse movimento, mas é isso que eu falo, nós começamos a falar sobre o assunto, né? A gente fala, a gente conscientiza, a gente coloca assim, ó, vamos tentar fazer alguma coisa, nós estamos aqui à disposição, mas muitas vezes, talvez por falta de entender até essa estrutura, como que eu vou fazer? Então, assim, aí as mães ficam assim, ai, mas tá lá na lei, eu tenho meu direito, meu filho tem que ser segurado, mas e qual que é a continuidade que nós conseguimos dar? Muitas vezes a gente não consegue dar essa continuidade do serviço. Falta uma educação de cidadania? Eu acredito que eu até sugeri isso nesse dia dessa roda de conversa, que esses encontros não deveriam ser só neste mês, só naquele pontual. Eu sugeri a elas que elas se organizassem e fizessem grupos. Grupos, nem que fosse assim, se não pode semanal, mas que fosse quinzenal ou uma vez por mês, porque assim, se uma tem uma notícia, compartilha com as outras para ter mais acesso. Sim. Se você está sabendo de alguma coisa, vamos conversar entre nós, vamos se organizar, vamos procurar um advogado, vamos tentar entender melhor, vamos tirar nossas dúvidas, porque as dúvidas vão surgindo. A lei ela é muito assim, cada hora tem uma coisa nova, é muito difícil para acompanhar mesmo, Sim. entendeu? Para nós que não trabalhamos com a lei diariamente, é difícil para a gente acompanhar. Então, imagina para essas mães que estão ali. Então, assim, a minha sugestão a elas foi se organizarem pelo menos uma vez por mês, fazer essa rede de apoio entre elas e trazer essas demandas para nós também. Procurar nós lá. Eu, a psicóloga que está lá na saúde, traz para nós, vamos procurar junto, vamos buscar entender. Porque para a gente entender, é só a gente conversando, falando claramente, de maneira muito simples, para nós entender. Porque a gente tem outro obstáculo. No judiciário, até a escrita, a fala, não é fácil, não é de Não. fácil compreensão Não é. para todo mundo. Então, assim, eu acredito muito nisso. Se a gente se elas se reunirem e começar a se organizar, essa foi a minha sugestão lá, mas para todas as mães atípicas que precisam desses atendimentos, é se unir, entendeu? Fazer essa união e trazer as demandas para os serviços e aí a gente consegue conversar, buscar melhor, né? Conversar com a advogada, para poder orientar elas. Então, a gente precisa desse suporte. Essa preocupação que eu tenho minha como profissional mesmo, de ser a mais simples possível. Eu tenho algumas coisas muito peculiares, mas não uso palavra estrangeirismo, mesmo sendo latim, que é a nossa base, que é todo o direito romano organizar, mas uma coisa que eu tenho que ser o mais. Eu sempre falo assim: a gente está contando uma história, e isso tem que ser de fácil entendimento. E a gente tem que convencer quem vai ler que a gente está falando aquilo, que tudo aquilo tem uma lógica, mas tem que ser tudo muito simples. E quando você vai lidar com, com pessoas que não têm esse conhecimento que a gente tem, você tem que ser o mais direto e claro possível, o mais simples possível, o mais objetivo possível. E eu faço parte de alguns grupos de mães, né, desde que a maternidade entrou na minha vida. E aí é bem interessante de ver, para além dessa questão de autismo, que às vezes um pouquinho que a gente sabe a mais, a pessoa fala, nossa, eu nunca tinha pensado, eu nunca esqueci uma moça que falou, era uma coisa tão simples, o direito preferencial para mãe lactante. E foi só isso que eu falei para ela, falei, olha, você tem preferencial porque você está amamentando. Ela não sabia disso. Aí eu fiquei parada pensando, hoje está mais popular as placas, tal, nos locais,
Mas ela não sabia disso. E eu não esqueço da cara disso todo, porque eu falei assim, nossa, ai, tem preferencial. Era uma coisa tão simples. Eu fiquei pensando um pouco nisso, né? De como um pouquinho de educação cidadã facilitaria, né? E aí a gente vai entrar num outro campo e falar que tem interesse de todo mundo, mas enfim. E aí, de modo geral, em relação a saber um pouquinho mais de direito, é isso daí. Como eu falei, hoje a gente tem um suporte legal no sentido de lei bem interessante, né? Eu fiz uma pesquisinha bem rapidinha, só para. São bastantes leis falando sobre outros filmes, só que deu mais de 10. Eu não vou especificar uma por uma, porque não fica legal. Mas eu achei uma coisa bem interessante. Tem uma lei que é bem antiga, que é de 89, até anotei ela aqui, ó. E já naquela época, Constituição de 88, já falava sobre o apoio a pessoas portadoras com deficiência e colocava o Ministério Público como o ente que ia tutelar isso daí e tudo. E aí eu vou linkar isso daí, você falou que trabalha na assistente social. O LOAS prevê esse benefício, o LOAS não, a Lei Orgânica da Assistência Social, ela prevê esse benefício social para pessoas com deficiência desde 93. E parece que agora tem uma população para falar, a autista também tem isso. Chega muito para vocês isso lá. Chega muito, né? É uma demanda bastante, assim, bastante. Mas outra coisa também que acontece, né? Com relação ao LOAS, né? Que é a lei orgânica. Não, a gente fala assim, o autismo tem direito a receber. Mas não é bem assim também. Aí, entre os critérios, que é do Estado, que é do governo federal, e o governo federal, ele tem uma linha de corte, né, para atender. Então, assim, são vários critérios. O que quando começa a cortar esses critérios, sobra-se muito pouco, né? E aí tem outra coisa, tem a perícia também. Quando a gente fala de perícia para a família, nossa, aí ninguém quer. Ninguém quer a perícia. Todo mundo fica assim pra mim. Ai, eu vou ter que ir lá no INSS. Eu falo, perícia sim. Ai, mas é tão difícil, né? Porque e eu entendo isso também. Isso, assim, não é culpa do profissional, não é culpa do médico que está ali ou da assistente social. São regras que têm que ser seguidas. Porque há muitos anos atrás, também eu entendo isso, que houve assim, muitas pessoas tinham direito, muitas pessoas chegavam lá para fazer perícia e era mais liberado, né? Com o passar dos anos, isso se tornou assim, foi muita. Então, assim, pessoas que nem tinham necessidade estavam recebendo. E que a gente viu até passar muito isso na televisão, até, ficou muito popular, tudo isso, né? Ficou bem popular mesmo, as pessoas assim, olha, aquela pessoa recebendo benefício nem tem direito. Então, por conta disso, nós também teve um endurecimento nessas avaliações. Sim. Então, aí os critérios que são usados são assim, né? Tem que fazer uma avaliação social, uma avaliação da pessoa, e aí entra também os critérios de renda, né? De renda, né, per capita, né? Da família. E aí, quando nós vamos ver, e aí é muito pouco que sobrou, A normalmente. gente observa isso depois, assim, depois do processo administrativo, quando vem pra gente, né? E aí na via judicial tem essas regras um pouquinho mais flexibilizadas. Mas é importante falar disso também. Então eu já quis falar de, ó, todo mundo tem direito, mas espera, se tem o que você tem para você cumprir. Eu vou, assim, um exemplo para mim, eu faço avaliação social praticamente todo dia, né? Eu faço avaliação social. E é difícil, às vezes, as pessoas entender, né? Esse corte. Mas o que que acontece? Quando você tem que fazer uma avaliação social, não é que o profissional não quer entregar, não quer que você receba aquele auxílio. Muitas vezes a gente até fala assim, nossa, mas aquela pessoa, ela precisa, vamos ver o que que a gente consegue fazer. Mas aí, por outro lado, nós também temos o Tribunal de Contas, né? Que você tem que prestar contas. E aí, uma coisa assim, que agora, que a gente explica isso para as pessoas, por exemplo, os CPFs, agora, eles cruzam dados. Né? O governo, com o seu CPF, cruza muitos dados. Então, tudo que você faz, o governo sabe, porque está vinculado ali. Então, assim, com essas famílias também acontece isso. Então, assim, não adianta por exemplo, assim, eu vou contar uma mentira ou alguma coisa assim, né, para a gente ter um acesso. Não, não consegue.
Porque o governo, nós estamos ouvindo a pessoa falar, mas lá no sistema, o governo já sabe o que está acontecendo, já sabe como está a vida daquela pessoa. Então, assim, se a pessoa está falando ali, infelizmente, eu ganho um salário mínimo, e lá no sistema do governo aparece que está 2 salários, e pronto, é o que basta. Então, aí o profissional também, ele não tem margem, ele não tem o que fazer, assim, ele tem que seguir aquelas regras, aqueles parâmetros. O que muitas vezes que não se encaixa, né, no atendimento ao autismo. Porque não é simplesmente, a pessoa tem uma renda X e não vou dar o acesso ao LOAS, né, que é a lei orgânica. Mas nós sabemos que mesmo ela passando o limite de renda, ela não consegue custear o tratamento, porque é muito caro. Então, assim, a gente fala assim, mas aquela pessoa supera a renda, mas ela não consegue para pagar o tratamento, porque é fora dos padrões, né, da realidade mesmo. Então, aí, se começa, aí é outra, assim, uma frustração para a família, né? É uma outra frustração, olha, eu não consegui, meu filho tem direito, mas eu não consigo. E aí começa de novo, uma outra caminhada. Então, assim, vamos fazer o tratamento, e aí a mãe não está trabalhando, só está o pai, mas ao mesmo tempo não tem direito, porque a renda desse pai que está trabalhando para manter a família já é superior. E aí a gente tem que ir trabalhando com o que a gente tem, com as possibilidades que a gente tem para fornecer o serviço. Entendi. Eu fiquei pensando numa coisa agora. Não sei se você acompanha depois, não acompanhar no sentido de para sempre, mas suporte adequado depois tem uma efetividade. Quando você. Não sei se você já teve um caso que você acompanhou e falou assim: olha, isso aqui deu muito certo, foi tudo certinho, e a gente viu a pessoa realmente ser inserida. Você viu a pessoa realmente ser inserida, assim, socialmente. Conseguiu se estabelecer ou conseguiu desenvolver alguma aptidão, alguma. Você não chegou a acompanhar isso ainda? Você fala já adulto, Uhum. que passou já por todos. Então, o que que acontece? Outra coisa. Quando a gente fala assim, olha, a gente tem visto alguns exemplos. Aquela pessoa tem autismo e ele trabalha. A pessoa tem autismo e está fazendo um curso. Normalmente é um nível de suporte 1, né? E aí que a gente entra num outro comprometimento. O 2 e o 3 já tem mais assim, comprometimentos, né? Assim, social, às vezes assim, a gente fala interação, comprometimentos cognitivos, né? Então, já é mais difícil. Então, o nível 1, ainda, assim, quando a gente vê assim, uma empresa, alguma coisa, isso acontece também com o síndrome de Down. Né? Sim. Que as empresas têm uma porcentagem de fazer inclusão. Mas e o 2 e o 3 de suporte? Qual que é onde nós vamos inserir? Onde a gente vê realmente inserido, assim, né? Para uma vida, para um trabalho, para um estudo. Já é difícil. Aí entra aquele negócio que você falou no começo em relação à família. Porque quem vai se dar o suporte para a família? Porque isso também eu observei do estudo da legislação. Em relação à pessoa, tá bem garantido as leis, não tem discussão, mas em relação à família, quem vai fazer o suporte? Porque se não conseguir chegar no nível de ser autônomo e tô completamente independente para poder atuar depois no mercado de trabalho, e aí, quem que ficou? Quem que vai cuidar dessa pessoa? E para isso não tem ainda. Isso aí vamos entrar numa discussão acadêmica e jurídica. Mas quem que realmente cuida de quem cuida? Porque Então, é o que você falou, tem muita mãe que para de trabalhar para cuidar. elas param de trabalhar, elas param de se cuidar, e isso, cuidar de quem cuida, na verdade, foi o tema que era da roda de conversa das mães. E elas estão tão acostumadas a cuidar daquela criança, daquele adolescente, que elas não conseguiram parar e se olhar. E a gente fala assim, vamos cuidar de você? Não, nós não conseguimos trabalhar isso. Porque realmente é tão assim, o foco delas são os filhos. Quem vai cuidar dos meus filhos? Se não for eu, não tenho ninguém. Eu não tenho esse suporte. Elas não têm mesmo. Nós não temos garantias de direitos que dê suporte à mãe. Nós não temos. Então, assim, em clínicas particulares, em convênios, nós temos o treinamento parental, que nós falamos, né? Que a gente treina os pais a lidar com essa criança, com esse adolescente, né? Treina-se também a escola que quiser, quando a criança está inserida, quando é do convênio, então assim, a gente convida
essa escola, esses profissionais, a fazer o treinamento também, para lidar com essas crianças, né? Mas e no Sistema Único de Saúde, né? Como que é feito? A gente tem referências, né? Alguns centros de referências, mas que não contempla toda a demanda, né? Hoje, na verdade, a demanda, nem mesmo os conventos conseguem dar conta, assim, as filas são gigantes, eles não conseguem atender. Então, imagina, atender a criança e mais a família é muito difícil. É muito Sim, a gente difícil. observa em legislações justamente isso. Não tem quem dê suporte, a previsão, algumas especificamente em relação ao plano de saúde e tal, não tem várias limitações que teriam num plano geralmente contratado, então tem que garantir todas as terapias possíveis, mas às vezes não consegue, tem os, como você falou, o nível de suporte 1 você consegue seguir, e os demais, quem que vai cuidar disso aí? Como que nós vamos Quem que vai fazer? cuidar dessas situações? Então, é muito complicado. Eu desconheço. Eu não conheço. Eu já trabalhei, né, com autismo, de fazer o atendimento mesmo, mas assim, inseridos nível 2 e 3 eu não conheço. Que está assim, no mercado de trabalho, que tem Sim. acessibilidade mais fácil. Eu, assim, não vi. Não conheço mesmo. É mais o nível um que a gente consegue, que eu consigo inserir, né? Mas, e as famílias é que acabam ficando mesmo desassistidas por conta. Uma coisa que me chamou muita atenção nessa conversa que eu tive com essas mães são coisas assim básicas que nós poderíamos trabalhar com elas e que às vezes elas não sabem, né? Por exemplo, quando eu falo de treinamento parental, nós temos assim algumas coisas, algumas regras, algumas demandas que você vai passando para os pais, que é uma sequência. Então, por exemplo, você treina aquilo todo dia, todo dia a mesma coisa. Então, assim, hoje você vai falar assim para a criança, todo dia o ônibus vai passar 5 horas da tarde para levar você fazer um passeio. Mas se o dia que ele atrasa, essa criança pode desregular, a gente fala, né? Mas e aonde que entra esse treinamento dos pais? É saber que naquele momento de 5, 10 minutos de espera, quando a criança estiver desregulada, o pai e a mãe estão capacitados, estão treinados para ajudar na regulação dessa criança, Sim. nesse equilíbrio dessa espera. Porque para nós, a gente entende que a gente tem que esperar. As crianças, muitas vezes, não. Sim. E aí que entra o suporte que tem que dar para esses pais. Olha, você vai treinar, você vai fazer com que ele compreenda aqueles 5 minutos. Ou fazer uma atividade que tire o foco dele, e explicar que nós estamos esperando o tio chegar, que daqui a pouquinho ele está ali, e trabalhar com essa criança. E muitas vezes os pais não sabem também fazer isso, né? Uma coisa que me chamou muito a atenção, por exemplo, é o motorista que faz o transporte com as monitoras dentro desse transporte. Então, para as mães, é muito importante que seja sempre o mesmo motorista e a mesma monitora. Mas não, na verdade, é muito importante que as crianças entendam que aquele motorista hoje está ali, mas pode ser que daqui 1 mês a gente tenha uma mudança, pode ser que daqui 2 meses a gente troque a monitora, como a gente troca anualmente de professor. Sim, sim. Então, imagina, isso parece muito simples, né? Mas quando você coloca no autismo para explicar isso para as crianças e para os pais entenderem isso, é um trabalho. É um trabalho de treinamento, de explicar isso para que os pais possam trabalhar e explicar isso para as crianças. E para que essas crises se tornem menos frequentes. Então, isso é o treinamento. Também. Me veio uma coisa agora, assim, você falando disso, pensei mais em direito acompanhante na escola mesmo, de sala, os acompanhantes de sala. Eu não sei se é uma ignorância minha, porque eu já atuei em casos de conseguir o direito ao acompanhante, mas eu não sei se o acompanhante continua sendo o mesmo. Vai mudando a série e vai mudando o acompanhante ou é sempre o mesmo? Porque o direito ao acompanhante não especifica quem vai fazer, o profissional que vai acompanhar efetivamente a criança na sala ali. Muda? Eu não sei. Muita, pode mudar. E tem outras coisas também. Quando o pai tem o direito de ter um acompanhante em sala, isso não quer dizer que ele está tendo o direito de ter um especialista acompanhando o filho. Ele não está garantindo o direito de um especialista. Eu não sei como está hoje, se as leis estão mudando, mas até onde eu sei, nós temos assim, monitores Sim. que Não fala acompanham. especificamente de nenhuma formação legal, ele não fala isso. Então, a lei não garante isso mesmo. Porque isso às vezes os pais procuram nós para falar assim, meu filho tem que ter um especialista.
No história de acompanhante de sala, Um tem uma acompanhante. qualificação mínima, claro, mas assim, Sim. de uma especialização para específica para atender aquele tipo de pessoa, não tem. Exatamente. Então, aí é uma rotatividade. Aí pode ser que no próximo ano seja outro acompanhante e tem outra, e tem outra. Pode ser que esse acompanhante entre e trabalha por 6 meses e ele saia. E aí a gente também vai ter que trocar. Então, por isso que é importante trabalhar com as crianças essas mudanças. Porque muitas vezes para eles, essas mudanças, assim, eles são muito rígidos as mudanças. Sim. Então, por isso que a gente fala desse treinamento. Quanto é importante para a família, para preparar essas crianças. Porque vai mudar, né? O acompanhante ele não vai ficar vitalício, assim, o mesmo para aquela criança. Ele vai mudar, vai ter alterações. Então, por isso que a gente fala que é muito importante todos trabalharem junto e já desde o início explicar para os pais, né? Para poder, na escola mesmo, passar essa organização para os pais. Tudo pode acontecer, tudo pode mudar, né? Então, o Estado garante um acompanhante, não um especialista. É, Tudo isso. realmente. A gente pensa na hora de efetivar todos esses direitos, ainda tem um caminho longo de avanço. A gente avançou muito. A hora que você pega as leis específicas, as leis mais novas, que faz a identificação da pessoa, reconhecer logo que é uma pessoa autista, muito, avançou muito. Acho que polarizou bastante. Mas na hora de efetivar ainda tem um longo caminho para. É, E aí, quando você chega em ação judicial, por mais que você especifique, sabe, a pessoa precisa disso daqui. Tá, mas como é que o Estado vai cumprir isso daqui? E aí você passa por um monte de limitação também, que você não, às vezes você vai conseguir, mas não vai conseguir especificamente aquilo que consegue. E passa por isso daí também de você falou dos pais, do cansaço que é, da dificuldade que é você chegar no serviço, você conseguir o diagnóstico correto, você conseguir os tratamentos, você ter acesso a quem pode fazer o tratamento, e você conseguir orientação, e você depois de tudo isso daí, ainda buscar a via judicial, E assim, uma coisa assim que é difícil é que, por exemplo, para eles terem acesso à educação, é um processo, né? sim, Judicial. sim, Aí, para ter acesso a uma medicação, é outro processo judicial. Para ter acesso às terapias, é um outro processo judicial. Então, assim, são vários processos. E todos são judiciais, né? Eu começo a fazer terapia, de repente começo a tomar uma medicação. Isso eu recebo muito, assim, né? Vem, né, aquela de pedido de medicação. Então, essa criança vai começar a tomar essa medicação. Tá. Passa 2, 3 meses, muda a medicação, porque não deu certo essa. Aí é um outro processo para chegar a uma outra medicação. São medicações caras. Então, assim, eles precisam do acesso através do serviço social para ter acesso a essa medicação. sim. Né? Quando é alto custo, que é direto pelo Estado, aí faz um processo médico e aí faz uma avaliação que é direto pelo Estado e chega essa medicação. Mas muitas vezes acontece isso, daquela medicação, dos pais ir testando. O médico tem que fazer um teste. Então, assim, aquela deu certo, não deu certo. Então, daqui 2, 3 meses a gente muda, vai mudar. Então, vai se adaptando. E aí, isso é tudo um processo lento também. Será que hoje vai funcionar essa medicação? Será que hoje nós vamos dormir? Nossa, Né? isso mesmo. E aí, não deu certo. Nós vamos ter que trocar para uma outra medicação até que chega assim, um consenso, né? Com o especialista que essa vai ser a medicação. Por um bom tempo. Por um bom, isso que eu falei, por um bom tempo, A né? gente pensa, né, que vai ser por um bom tempo. Mas aí, no meio desse caminho também, vai entrando outras medicações. E outros processos vão surgindo. Então, na verdade, às vezes tem pais que me mostram, assim, um parecer, né, judicial. Ai, o juiz escreveu tal coisa. O advogado falou que, olha, eu não vou ter direito a isso. É isso mesmo? Aí você lê, realmente é muito difícil a interpretação para eles. Né? Você fala assim, realmente é isso. Aí é a tal história. Você começa a ler e como fala, como eu vou dizer, você começa a ir explicando, né? Sim, Você vai traduzindo, parece, sim. aquilo, aquela sentença. E assim, né? Hoje em Trabalhando. dia, como a gente atua bastante aqui no estado de São Paulo, hoje em dia o tribunal tem um núcleo especializado, especificamente em relação à medicação, quando a pessoa faz o pedido específico. E aí eles, isso não, claro, isso daí foi alguns casos que a gente acompanhou, tá? O juiz, para encaminhar para lá, já vi situações de ele pedir, ó, dá mais opções. Não faça só esse pedido. Vê se não funcionar isso, pode ser esse, não funcionar isso, pode ser esse. E para justamente conseguir garantir
que a pessoa tenha o acesso que precisa, ao tratamento que precisa. Então, é uma forma que o Estado tem encontrado. Também passa por uma questão orçamentária, de você não ficar abrindo sempre, porque tem as limitações orçamentárias disso tudo também. Mas é o que a gente tem visto aqui Você, assim, atuando nisso tudo, você acha que os profissionais hoje estão capacitados na medida que precisa do que tem aparecido para vocês? Pode falar sobre o município que você está. Então, na verdade, quando nós falamos de autismo, hoje nós falamos de especialistas, né? Então, uma pedagoga faz uma especialização para atender essa demanda. Uma fono faz especialização também, a psicóloga, a mesma coisa. E todas vão, porque assim, é um conjunto, né? Sim. É multidisciplinar. Então, é fono, é TO, é psicólogo, é pedagogo. Todas elas começam a fazer especialização para poder atender essas crianças, esses adolescentes. Mas é isso que a gente também tem dúvidas, né? Porque no município nós não temos especialistas para isso, nós temos generalistas, né? Que atende a demanda do município, né? A demanda da saúde, que vem da educação, elas vão atender essas demandas, que são generalistas, não são específicas para esse tipo de suporte. E aí é que a gente também entra numa dúvida, né? Quais são as garantias na lei que diz que esses profissionais do município, que não são especialistas, têm que atender o nível de autismo de suporte 1, 2 e 3? Nós temos essa lei que diz atende ou não atende? Ou Só que atende e tem que atender, mas não, o profissional precisa tiver aquele nível para atender, dificilmente. O profissional tem que ter uma capacitação para atender o nível 3. não precisa ter essa especialidade? Não, você tem que atender, só tem que garantir que ele vai ter aquele atendimento. E aí, você passar para. Se fosse o norte, só a dignidade da pessoa humana e a humanização, né, que a gente, hoje a dignidade passa por isso daí, seria que o Estado, de novo, como ente, família da sociedade, oferecesse o melhor profissional para atender especificamente aquela pessoa. Não dá. Não tem gente para isso, não tem braço para isso. Se você vai para a iniciativa privada, é a mesma coisa. Por mais que você até consegue direcionar mais, né? Aí se você tem condição financeira, aí você atinge, você tem o que você precisa. Os objetivos. Então, isso são assim, são obstáculos que agora, onde nós vamos inserir essas crianças para atendimento? Nós vamos atender lá generalista, nós vamos mandar para uma clínica, vamos fazer um convênio. Como que vai ser isso, né? Porque, por mais que nós temos leis hoje, o Estado tem mostrado que é para os municípios arcar com essas responsabilidades, com seus custos, com tudo. Né? Então, nós ficamos assim também. E agora, né? Vamos ter que ter profissional especializado para isso, ou nós vamos atender com generalista mesmo? Então, essa é uma dúvida que a gente tinha. Mas é isso mesmo. Você oferecer à população, mesmo que não for especialista, mas que tenha alguém que faça algum caminho mesmo que não. Que é, na verdade, então, o que acontece nas escolas. Que vai chegar, então, para a demanda nossa da saúde. Porque quando nós falamos de escola, o Estado, a lei, ela não determina que seja um especialista, um acompanhante, um apoio. Então, não tem que ser especialista. Então, eu acredito que isso também funciona, então, para os atendimentos. Exato. O Estado quer que seja atendido, mas não que seja um especialista. Exato. Exatamente. Que seja um profissional, né, um psicólogo, um pedagogo, fono, TO, e que contemple os atendimentos. O raciocínio vai acabar sendo assim, a lei bem geral, né? Você parte de uma situação geral para atender todo mundo ali. E aí, quando for um caso muito específico, a ação judicial. E aí você vai cair num paradoxo de entrar com a ação judicial, obrigar o Estado a fazer e não ter gente suficiente. Ou talvez até tenha, mas aí você vai buscar em profissional da iniciativa privada e tal. Eu acho que no fundo disso tudo, e agora a gente vai encaminhando isso para o final já da nossa conversa, a gente precisa continuar insistindo. Porque
Isso chegou nesse ponto que tá agora, nesse monte de tudo que tá agora, porque a gente insistiu lá atrás em trazer um tema de não tratar uma pessoa com deficiência como uma pessoa pária. Não. A pessoa com deficiência, ela tem que ser inserida. Como é que a gente vai fazer isso? Aí as leis vêm nesse sentido de você garantir esses direitos, mas toda pessoa com deficiência é uma das coisas mais bonitas que existem. Porque eu não vou falar de mim, você deve ter uma pessoa mais que eu. Mas quando eu era mais nova, a gente não tinha essa consciência de que uma pessoa com deficiência era igual a mim, tinha a mesma capacidade que eu. E para ser reconhecida como uma pessoa que precisa de alguma proteção de direitos, isso tem que ser reconhecido depois. A gente era ensinado a pensar o contrário. A pessoa que está com deficiência, ela não é capaz. E ao contrário, gente, isso, olha, estudar essa educação pessoa com deficiência é uma das coisas mais libertadoras que eu fiz na minha vida. Porque você fala, é óbvio que a pessoa é capaz. É o contrário que a gente foi ensinado. Então a gente precisa continuar insistindo para que seja garantido a maior inserção dessas pessoas com deficiência na sociedade e que o Estado consiga atender isso tudo justamente que as situações sejam expostas ao Estado. Essa é a ideia. Tem que aparecer mais gente para a gente poder. E é difícil isso tudo. Então a gente tem esse meio de conscientização. É que a gente ainda tá. Eu acho que vou falar também de experiência pessoal isso daí. Acho que ainda fica muito assim, parece, tem direito, tem direito, tem direito, tá, mas como é que a gente faz esses direitos serem reconhecidos cada vez mais? O que a gente faz pro Estado, pra sociedade verem que tem que efetivar isso daí de uma maneira de verdade, não só falar, mas como é que chega nisso daí? E eu acho bem legal você ter falado da questão da família, que isso passa direto, assim, como eu falei, eu faço parte de alguns grupos de mais há muito tempo, e agora que as crianças chegam mais ou menos na mesma idade, né, 14, 15 anos, a angústia dessas mães. E aí? Eles vão crescer. O que eu faço com isso daqui daqui pra frente? Eu não vou conseguir, não vou estar aqui pra sempre. Esse é o mesmo. Né? Então, eu já venho com essa carga de diária e ainda do futuro, né? Que é muito incerta. Todos os atendimentos, né, todos os acessos são incertos ainda, né? Eu sou assistente social e estou lá para viabilizar os direitos, para ajudar nessas demandas, né? Para poder encaminhar, mas, assim, eu ainda sinto essa dificuldade até de compreensão mesmo dos direitos. Porque é o que eu falei, quando nós colocamos isso assim na lei, está na lei, mas até enquadrar tudo isso para ter esse acesso, aí é um processo muito difícil, né? Alguns têm direitos, outros acabam não tendo, não têm os acessos, outros não têm. Então, é tentar fazer com que todos tenham direito, né? Todos tenham acesso. Todos tenham acesso, né? Porque, assim, direito, teoricamente, todos têm. Mas, assim, de que maneira que vamos fazer esse acesso? Então, é isso que nós tentamos trabalhar. Eu vou agradecer a presença da Maria Antônia. Então, foi muito legal. Se for deixar falar isso daí, eu vou ficar aqui o resto da vida. Eu acho que quanto mais a gente falar, como eu falei, só vai garantir esse direito. Quanto mais a gente falar, mais a gente insistir. Ou agora eu consigo enxergar melhor isso daí. A gente tem que continuar insistindo, conscientizando, aproveitando esse período para falar disso daí, das dificuldades também. E para que a gente não desista. A gente tem que continuar. Entendeu? Quer fazer alguma coisa no final? Não, eu só também eu agradeço muito, porque é importante a gente poder falar, né, sobre esse tema, né, de acesso mesmo, de acessibilidade. E eu acho que é importante isso, né? Levar a continuar, dar continuidade. Eu acho que tem que ser assim, contínuo, né? Não só falar sobre as. Peço muito das mães também, para que se organize e tenha continuidade para poder garantir os direitos, os serviços, né? Exato. É isso. Obrigada, gente. E vamos lá. Até mais.